E ainda sobre esse assunto, em entrevista à Rádio CBN nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo brasileiro não vai deixar a mesa de negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump. Olha, o Brasil não vai sair da mesa de negociação. O presidente Lula, a determinação do presidente Lula é que nós não demos nenhuma razão para sofrer esse tipo de sanção, uma verdadeira sanção que nós estamos passando. E a orientação dele é o seguinte: presidente Alckmin, vice-presidente Alckmin, Ministério da Fazenda, Itamaraty, nós estamos engajados permanentemente. Mandamos uma segunda carta proposta na semana passada, em acréscimo à de maio, da qual nós não obtivemos resposta até agora, mas nós vamos insistir na negociação comercial para que nós possamos encontrar um caminho de aproximação dos dois países que não tem razão nenhuma para estarem distanciados. Durante a entrevista, Haddad destacou que a tarifa de 50% dos Estados Unidos contra os produtos importados do Brasil, que entrará em vigor em 1º de agosto, só se mantém pela relação individual entre Trump e Bolsonaro. Ele afirmou que não há outros motivos para a manutenção da medida, mesmo após o governo Lula tentar reverter a situação com base na relação comercial entre os dois países. Um déficit que não existe, né, dos Estados Unidos com o Brasil. Na verdade, os Estados Unidos são superavitários em relação a nós. A questão dos BRICS, só comparar os outros países dos BRICS para você ver que o Brasil está longe de ser o problema dos Estados Unidos. O que sobra, na verdade, para a manutenção dessa tarifa de 50%? A questão individual da relação do Trump com o ex-presidente Bolsonaro. Então, do meu ponto de vista, é muito grave o que aconteceu. Você fazer do destino de uma pessoa que tentou efetivamente se manter no poder pela força, articulou as forças nacionais em proveito próprio. O ministro disse que o Brasil já se reuniu com autoridades americanas mais de 10 vezes neste ano e que todos se demonstraram abertos ao diálogo. Haddad lembrou, por exemplo, da reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos há 2 meses, mas criticou a mudança de postura dos americanos. Eu tive com o secretário do Tesouro na Califórnia, 2 meses atrás, discutindo uma tarifa de 10% como sendo injusta, e ele aberto ao diálogo. O que mudou de 2 meses para cá para que uma autoridade dos Estados Unidos estivesse aberta a discutir uma redução da tarifa de 10% e no meio do caminho você acorda com a notícia de que 10 passaram a 50%? Haddad ainda ressaltou que o Brasil não é o único país alvo das sanções impostas por Trump e alertou sobre os impactos negativos que essas penalidades podem gerar na economia global. Mas o fato concreto é de que o mundo está enfrentando uma enorme dificuldade com os Estados Unidos da América e começa a se organizar para saber o que vai ser se essas imposições unilaterais do governo dos Estados Unidos se mantiverem em relação à Ásia, em relação à Europa, em relação ao Brasil, em relação ao México e ao Canadá. Penalidades extremamente graves. Haddad acertou algumas coisas e ocultou outras, né? Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que ninguém é a favor da tarifa imposta a qualquer país, principalmente ao Brasil. Mas essa situação imposta por Trump, ela está prevista, qualquer um que entenda pouco até de relações internacionais, de que é uma cláusula prevista entre relações entre nações. Ou você usa a ação de guerra, né, a militar, bélica, ou você usa a questão comercial. E é nada mais do que isso que Trump está fazendo. Claro que ninguém queria que ele fizesse contra o Brasil, mas as causas, Bolsonaro tem sim, né? Com certeza razão de estar nesse celeuma, até pela proximidade dele, da família com Trump. Mas não é só isso. O governo americano já vinha preparando esse solo há muito tempo. Uma das causas é a liberdade de expressão, na recente regulamentação das redes sociais feita pelo STF, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que não deixou o Congresso Nacional tomar conta desse assunto, puxando a causa para si. Outro ponto é o apoio do BRICS. Lula fala, muito sobre a moeda em transação internacional, que é o dólar, apontando inclusive na semana passada, no encontro do BRICS aqui no Brasil,
que por que se usa o dólar, ele questionou, né? Por que não se usa outra moeda? Isso é uma afronta aos Estados Unidos, ou seja, qualquer presidente que estivesse na cadeira de Donald Trump não aceitaria bem essa fala, né? Outro ponto é o aumento das compras de produtos da Rússia, em especial o diesel. O Brasil continuou comprando, mesmo com um alerta já feito no ano passado dos Estados Unidos, de que os países reduzissem ao máximo a relação comercial com a Rússia, porque se você continua com essa relação, você fortalece a guerra com a Ucrânia. Da munição, da grana, money para o Vladimir Putin continuar a ofensiva contra a Ucrânia. Mais um aspecto importante na relação entre Brasil e Estados Unidos está a aproximação de relações do Brasil com o Irã. Foi enviado até o vice-presidente Geraldo Alckmin a posse do novo presidente do país. O Alckmin, inclusive, ficou ao lado, ele posou em foto ao lado do líder do Hamas, o líder terrorista do Hamas, colocando uma visão de luneta dos Estados Unidos sobre o Brasil. Outro aspecto é receber Maduro aqui no país, um ditador, um grande algoz dos Estados Unidos, um autocrata da Venezuela, que foi recebido com honras aqui no Brasil, logo nos primeiros meses do governo Lula, do terceiro governo Lula. Isso os Estados Unidos entendem como uma preocupação no olhar com o Brasil, principalmente nessa relação comercial. E por último, sim, a perseguição excessiva do judiciário à direita brasileira, em especial a Jair Bolsonaro, também é um fato. Agora, é claro que o que Trump pede, o que o Trump cita na carta, o Brasil jamais poderá conceder, porque não há numa democracia, e nós, apesar dos pesares, ainda estamos numa democracia, que o governo brasileiro, o Poder Executivo, interfira no Judiciário. Isso jamais vai acontecer. Mas é claro que pode ser um sinal de que Trump está dizendo do que pode vir a seguir. Mas se o governo brasileiro já de imediato tomasse uma medida de entrar em contato, trazer uma relação, como o Haddad está falando, de relação mais amigável, um telefonema, que a diplomacia realmente funcionasse já nas primeiras horas desse anúncio, talvez a situação tivesse um pouco melhor. Mas não, a gente pagou para ver, inclusive teve ação do STF contra Jair Bolsonaro, colocando, ao que me parece, mais lenha na fogueira.